Olá, pessoal, saudações. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando essa formação bem sucinta para os colaboradores. Nesse primeiro slide aí, nós temos um retrato da Paz Salvador, 54 anos de trabalho, dedicação e inclusão. E é sempre bom relembrarmos o porquê de nós estarmos aqui e efetuarmos o nosso trabalho com tanta qualidade. A nossa missão segue como prevenir, cuidar e promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, do nascer ao envelhecer. A nossa visão é ser a referência em assistência social, educação e saúde para as pessoas com deficiência intelectual na Bahia. E os nossos valores: o respeito à diversidade, a parceria com confiança, coerência entre o que diz e o que faz, excelência no que faz, inovar para crescer, senso de equipe e comprometimento. Hoje, nós vamos falar de maneira bem breve sobre um tema bastante importante que perpassa de maneira direta ou indireta por todos os colaboradores da instituição. Nós vamos falar sobre a deficiência e a inclusão social. Permita-me me apresentar, eu sou Matheus Wisdom, trabalho como psicopedagogo aqui da instituição, no Centro de Atendimento Médico Social, no CAMES, que é vinculado ao Centro Educacional Especializado, e sou mestre em Educação e Contemporaneidade, fazendo uma pesquisa que eu vou trazer um retrato um pouco no final sobre as percepções de mães de crianças com deficiência intelectual dentro desse espaço que é a Paz Salvador. Então, dando prosseguimento, é importante situarmos a necessidade de termos uma nomenclatura mais humana. Sabemos que no dia a dia nós nos referimos de várias formas. Alguns desses termos já passaram por documentos normativos, mas também é importante, enquanto instituição que busca ser cada vez mais inclusiva, como já vimos, né, na visão, nos valores, na nossa referência, sabermos como também nos portarmos no quesito da oralidade. Durante muito tempo, nós utilizamos a nomenclatura especial para referirmos às pessoas com deficiência. Hoje nós entendemos que especial são todas aquelas pessoas que nós gostamos e temos um vínculo afetivo. Também em alguns documentos normativos, principalmente em alguns anteriores a 2015, nós encontramos pessoa portadora de deficiência. Porém, também já compreendemos que hoje não é possível você portar uma deficiência. Quem tem uma deficiência, independente se é física, se é intelectual, eu não tenho como dizer que hoje, por exemplo, eu vou sair de casa e vou deixar a minha deficiência em casa. Então, a deficiência é uma característica que acompanha. Por isso, também deixamos em desuso essa nomenclatura. Utilizamos deficiente também por um período. Só que qual é a compreensão do grupo de pessoas com deficiência? Que quando nós utilizamos excepcionalmente a palavra deficiente, nós focamos demasiadamente numa característica e esquecemos daquele indivíduo que está se reportando conosco. Então, por isso, também deixamos um pouco de lado essa questão do deficiente. E também compreendemos que a deficiência, de maneira alguma, é uma doença, quanto mais uma doença mental. Por isso, como vocês podem observar no slide, né, nós temos aí a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que aqui no Brasil foi promulgada em 2019, que traz essa nomenclatura mais humana, por assim dizer. O que é essa nomenclatura mais humana? Pessoa com deficiência. Nós reafirmamos que antes de toda e qualquer deficiência, nós estamos trabalhando diretamente com pessoas. E cada pessoa tem uma singularidade, cada pessoa tem uma especificidade, seja ela com deficiência ou sem deficiência. Então, esse é um termo para nos apropriarmos e não esquecer de jeito nenhum, tá certo? E se eu perguntasse para você que está assistindo, né? Inclusão é o quê? E eu também me perguntei muito o que era inclusão quando recebi a incumbência de fazer essa palestra para os colaboradores, porque eu sou atrelado à área educacional, mas entendo que nem apenas, não apenas os colaboradores da área educacional é que assistirão. Então, hoje nós vamos trazer um pouco sobre a questão da sensibilidade, e eu gostaria muito que o que for dito aqui você pense com carinho, pense com cuidado, compartilhe com outras pessoas sobre como isso pode refletir de maneira direta, mais específica, ou de maneira indireta no seu trabalho ou nos tratos com as pessoas que nós atendemos aqui dentro da instituição, tá certo? Pense um pouquinho sobre o que é inclusão para você. Mas antes,
de qual deficiência nós estamos falando? Eu trago aqui um aspecto da Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, ou como alguns costumam chamar, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai dizer: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Eu acho muito bacana trazer essa citação, porque alguns trechos delas vão permear o nosso discurso aqui, como, por exemplo, em interação com uma ou mais barreiras. Que barreiras são essas? O que é que nós podemos fazer enquanto colaboradores para desobstruir, por assim dizer, essa participação plena e promover as condições de igualdade? Tudo isso perpassa por esse conceito inicial do que seria a deficiência. E isso nos resgata de maneira muito breve, e aí eu trago esse contexto histórico porque ainda vivenciamos algumas marcas desse contexto e é necessário deixarmos de lado para que o novo venha e nos apropriemos de maneira devida. Na década de 60, finalzinho da década de 60 para 70, começa a existir o modelo médico da deficiência, que era uma crítica, na verdade, a uma história da humanidade. Crítica de maneira mais direta é essa. E aqui eu me aproprio de um lado mais social. Pelo modelo médico, o problema era o indivíduo deficiente, o indivíduo com deficiência. Por quê? Porque, historicamente, a vida da pessoa com deficiência ela é marcada pelas instituições apenas especiais, pelo emprego protegido, exclusivamente pelas escolas especiais. A deficiência era vista como algo que era destinado ao caso médico, vista numa perspectiva curativa. Essa pessoa com deficiência, ela era diferente das outras pessoas, portanto, precisava de cuidados vinculados a profissionais de saúde, vinculados a essas instituições. Eu diria que toda instituição, ou quase todas que trabalham com pessoa com deficiência, vem da inquietação desse berço. O que a gente faz agora com essas pessoas com deficiência que estão adentrando a sociedade? E aí, não de maneira automática, mas aqui eu estou fazendo uma ponte, que vem o modelo social da deficiência. O que é esse modelo social da deficiência? É um movimento. Nós tivemos duas gerações do modelo social da deficiência, a primeira por homens lesionados e a segunda por mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência, mas que, em síntese, eles vão dizer que o problema, se é que existe um problema, não é a pessoa com deficiência, é a sociedade que ainda é exclusiva. E essa sociedade exclusiva é que reproduz preconceito, discriminação, o isolamento, a segregação, é que faz com que o transporte seja inacessível, que faz com que os prédios sejam inacessíveis, com que os serviços e a educação sejam inadequados, gerando inclusive um desemprego também para essas pessoas, porque nós estamos falando lá de emprego protegido. Então, perceba como o modelo da deficiência, e hoje, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, a gente já discute muito sobre o modelo biopsicossocial da deficiência, mas essa é uma outra temática, já traz uma nova visão da pessoa com deficiência. E muitas leis e decretos e normativas que nós temos hoje partem ou desse modelo social da deficiência ou do modelo biopsicossocial da deficiência. Então, pense aí dentro do seu trabalho, ou dentro dos lugares que vocês frequentam, como nós podemos repensar algumas barreiras. Nós temos barreiras arquitetônicas, nós temos barreiras urbanísticas, barreiras de transportes, tecnológicas, comunicacionais, mas eu destaco dentre essas seis que aparecem no layout as barreiras atitudinais. Se a nossa atitude para com as pessoas com deficiência ela não muda, dificilmente nós vamos conseguir ter êxito quando enfrentarmos outras barreiras. Então vamos focar aqui um pouco na barreira atitudinal, que é um foco, é importante. E eu acho que isso perpassa também por todos os colaboradores, independente da unidade apaiana em que se encontra nesse momento. Essas barreiras atitudinais, elas são sociais. Por quê? Porque ela está vinculada ao preconceito, aos estereótipos, à discriminação, à inacessibilidade em outros espaços, e isso acaba causando impedimentos. Lembra do conceito inicial de pessoa com deficiência? Da plena participação desses indivíduos em sociedade. Então, no modelo social, a pessoa com deficiência que começa a conduzir as suas escolhas.
e ela não passa mais a estar vinculada exclusivamente à questão do modelo médico. Por isso a necessidade de nós pensarmos nas barreiras. E aí, de maneira muito individual, pensarmos também, né? Como é que a minha atitude ela colabora para uma quebra dessa barreira atitudinal e que, consequentemente, vai repercutir em outros serviços. Nós temos aqui, cada um tem um serviço diferente. Né? Eu, por exemplo, atuo como psicopedagogo, mas você que está assistindo tem uma outra função dentro da instituição. Então, a nossa atitude, e isso é algo que nós precisamos também multiplicar, é que vai fazer toda a diferença em como trabalhamos com a pessoa com deficiência intelectual. E aí eu trago um trecho, né, que fala sobre identidades e alteridades. O que a gente busca? Que os estudantes, e aí eu falo de pessoas de uma forma geral, reconheçam, valorizam e acolham o caráter singular e diverso do ser humano por meio da identificação e do respeito às semelhanças e diferenças entre o eu, subjetividade, e os outros, alteridades, da compreensão dos símbolos e significados, da relação entre imanência e transcendência. E por que eu trago isso aqui de uma maneira muito direta? Porque existe a necessidade de nós começarmos o ponto da inclusão pela alteridade. Se eu não ensino um ser humano a se preocupar com outro ser humano, se eu não ensino ou demonstro a necessidade de vincularmos esses laços afetivos como humano, eu não consigo fazer uma inclusão propriamente dita. As pessoas sabem que precisam, por exemplo, puxando um pouco para a nossa área, né? As pessoas sabem que precisam fazer adaptações curriculares. Eu sei que eu preciso trabalhar uma prova adaptada. Eu sei que eu preciso melhorar talvez uma linguagem, mas enfim, isso perpassa por onde? Isso perpassa pela minha preocupação do eu com o outro. Porque isso daí não tem como a gente simplesmente recorrer nos livros e dizer faça dessa forma. É algo muito subjetivo. E é isso que nós precisamos trabalhar desde a educação infantil. Né? Tem um texto que eu gosto muito, embora eu não traga ele aqui no layout, que era da década de 80, né? Que fala, vinculado à área educacional, mas é um texto de Adorno, falando sobre a educação após Auschwitz. E o autor ele vai trazendo, né, o questionamento que Auschwitz foi um campo de concentração onde dizimavam as pessoas por conta da diferença. Então, que tipo de formação tinham essas pessoas? Será que hoje nós temos aí também uma barbárie velada nesse sentido? É necessário convivermos desde tão pequenininhos, desde a tenra idade, com as diferenças. Se eu não convivo com as diferenças, não adianta chegarmos em adultos e dizer que precisamos fazer a inclusão, porque teremos aí um ato deficitário de longa data. Então, pensar um pouco sobre como a alteridade, eu e o outro, é bastante importante nessas relações para pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência. Até porque o que os livros vão trazer é a técnica, mas a técnica ela pode ser ensinada. A sensibilidade nem sempre pode. E eu acho que essa palestra de conscientização é muito mais para despertar a sensibilidade do que a técnica, porque isso não tem dentro da sua função, tá certo? Passando um pouco ainda, a inclusão educacional. A inclusão educacional ela vai pressupor três elementos básicos, né? Presença, participação e construção do conhecimento. Esses meninos, essas crianças, adolescentes e adultos que nós atendemos, e buscando aí, já trazendo um pouco para a minha área, que é a questão educacional, não basta apenas estar na APAE. Ele precisa ter a presença, ele precisa ter uma participação, e isso aqui precisa ser significativo para eles. Porque a presença a legislação dará, né? O acesso. Mas e o que é que nós fazemos com isso depois? O que é que ele consegue reproduzir ou fazer em sociedade para além dos muros da instituição? Essa é uma missão importante que nós temos e um compromisso também com a sociedade. No quesito da inclusão educacional, nós precisamos equiparar oportunidades. O nosso trabalho é um trabalho de reparação social. Esse é o protagonismo que nós buscamos dar às pessoas que atendemos, aqui no caso, crianças, né? O meu trabalho. Então, nós temos que garantir a essas pessoas com deficiência o direito aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Para que elas também consigam mobilizar espaços a partir das suas escolhas para que esses espaços se tornem inclusivos. Isso
é muito importante quando nós falamos de inclusão, e aí eu pego inclusão educacional para nós pensarmos sobre inclusão socioeducacional. Pensem também um pouco sobre isso. E agora, já chegando no delinear finalzinho aí do nosso momento, eu pergunto, por que a Paz Salvador? Por que nós estamos fazendo isso agora? E dentro da pesquisa que eu executei, trazendo apenas 2 slides sobre esse título, né? Inclusão Socioeducacional de Educandos com Deficiência Intelectual, Percepções de Mães da Paz Salvador, foi vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, né? O PPG-EDUC, da Universidade do Estado da Bahia. Eu vou trazer brevemente 2 categorias de análise. E essas categorias de análise, elas me tocam profundamente, eu espero que também toque vocês. No meio da pesquisa eu fiquei perguntando, mas peraí, por que a PAI? Por que a PAI? Por que essas mães elas buscam a PAI? E uma das frases diz assim, né? Eu separei 3 frases que diz: no começo foi difícil, né? Porque tinham muitos bullying, começaram a empurrar ela, bateram no rosto dela. Eu tive que tirar ela daquele ambiente com urgência. Uma outra mãe, ela diz, não havia adaptação para criança com deficiência. Certa vez, eu fui lá buscar na escola, a professora estava no círculo com os coleguinhas e ela estava fora do círculo. Eu vi essas cenas parecidas 3 vezes. E a outra mãe diz, olha, Matheus, inclusão, ultimamente eu estou achando difícil, viu? E são esses relatos, sejam explícitos ou velados, que eles precisam nos tocar para que o nosso trabalho ele seja efetivo. Essa é a necessidade das pessoas que chegam até aqui. É muito mais sobre sensibilidade em outros espaços do que a técnica de ter um bom profissional apenas. E quando elas entram na APAI, olha o retrato, né, de como elas sentem essa inclusão. O que é que elas dizem? O Seduc abriu as portas da APAI para mim, fez minha filha ser representante de um fórum estudantil, participar de um grupo sobre bullying. F1 cresceu muito no Seduc, a palavra que define hoje para a APAI é gratidão. Na parte educacional, eu vejo como um suporte verdadeiro, inclusivo, não apenas da criança, mas com toda a família. A APAI acredita no potencial dessas crianças e se preocupa com os pais. Vai muito além. Eu fico pensando, se não tivesse a PAI, onde a gente ia colocar nossos filhos? Ia ser muito difícil. Imagine a nossa missão enquanto colaborador ao perpassar, ao transitar, ao acolher por todas essas famílias todos os dias, né? É um trabalho que às vezes a gente não para pensar por que nós estamos aqui fazendo isso. Mas para quem chega até a instituição, é de uma gratidão muito grande. E isso exige uma sensibilidade nossa imensa. Por quê? Porque é necessário pensarmos novas perspectivas de incluir e não fazer as mesmas coisas o tempo todo, sempre. Já vivemos uma era da exclusão, vivemos uma era da segregação, alguns espaços ainda tentam fazer uma integração aqui e acolá, mas o que nós buscamos é a inclusão, onde todos tenham a equiparação de oportunidades independente da condição da deficiência intelectual. E essa é uma responsabilidade muito grande que nós, enquanto colaboradores da Paz Salvador, nós temos. E para fechar, eu gosto muito desse verso de Paulo Freire, né? Essa é uma foto minha enquanto eu fazia avaliação com uma criança. E esse verso ele diz assim, ó, é preciso ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro jeito. Paulo Freire. E assim eu agradeço a participação, a concessão dos ouvidos de vocês para essa palestra e deixo aí o muito obrigado por acreditar junto com a gente, tá certo? Forte abraço.